não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, passarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Feche seus olhos, eu quero orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelas Escrituras Sagradas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Graças te damos pela revelação do teu Espírito, que ilumina os nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Me coloca à tua disposição para ser um canal de bênção na vida deste povo. Obrigado. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém? A gente usa muito ela para falar sobre o amor de Deus, ministrar sobre uma perspectiva de amor, e está certo. Mas a gente precisa enxergar algumas coisas além do natural dessa passagem, né? A gente precisa entender o contexto do sentimento que Paulo estava tendo quando ele escreveu isso, tá? Então a gente precisa entender um contexto bem específico, né? É importante que a gente entenda o contexto que aquela cidade vivia, né? Era uma cidade recheada de muita luxúria, recheada de muita maledicência. Era um povo de econômica, mas ao mesmo tempo era libertino com algumas coisas. Então era uma igreja que precisava de muita ajuda no tocante aos dons espirituais. Era uma igreja que precisava de ajuda no tocante a aconselhamento acerca de alguns pecados que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, por mais que fosse uma igreja extremamente avivada no que diz respeito aos dons espirituais, no que diz respeito ao mover do Espírito, ao mesmo tempo era uma igreja que precisava de ajustes. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo, e eu quero abrir um parênteses só para falar isso, rapidinho. Nós estamos vivendo um pouco esse aspecto hoje na igreja. E eu tinha até orado há uns dias atrás, não sei se vocês vão concordar comigo, eu espero que sim, mas eu estava orando alguns dias atrás, dizendo assim: Senhor, meu Deus, como hoje há um desprezo com a palavra. Eu tenho orado sobre isso, porque hoje parece que se procura muito o sobrenatural. E não é que nós não cremos, né? A gente não crê no sobrenatural, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos, queridos, que Deus ele pode fazer visivelmente coisas, né? Coisas além daquilo que nós estamos com expectativa, além do que nós podemos mensurar, além do que nós já vimos, além do que nós já experimentamos. A gente crê nisso, mas o foco, pelo menos isso tem chegado para mim com muita força nesses dias. O foco da minha busca no Senhor é mais para ter experiências com o próprio Deus do que propriamente aquilo que Deus ele pode fazer, seja comigo ou seja com alguém que está ao meu redor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes se procura muito o sobrenatural, mas se perde um pouco a valorização do que está na palavra, a valorização do bom ensino, a valorização do que as Escrituras dizem. Então, às vezes tem gente que, me perdoa citar aqui, mas às vezes tem gente que está procurando, né, uns profetas místicos, né, assim diz o Senhor, sabe, revelando ser, mas muitas vezes rejeitam a boa pregação do Evangelho, pura, genuíno, simples, o que Paulo chama do puro leite, né? O que dá vitalidade ao corpo, o que nos dá suprimento, o que nos dá fundamento. É a palavra de Deus, são as Escrituras. Amém? Então muitas vezes a gente tem essa perspectiva, né? E a igreja de Coríntios era uma igreja que buscava muito o sobrenatural, mas tinha muitos problemas acerca de princípios que não eram seguidos. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo os dons. Quem ama aqui os dons? Eu amo correr no Espírito, sabe? Concernente às coisas de Deus, ao sobrenatural. Mas muitas vezes a gente se depara com cultos onde a palavra está sendo ministrada e às vezes o sobrenatural aos nossos olhos não está acontecendo. Mas deixa eu mudar um pouquinho a sua compreensão. A palavra, irmãos, ela é sobrenatural, ela é espetacular. Amém? Então muitas vezes a gente espera que algo nos impressione. Amém? Muitas vezes a gente espera que algo nos impressione no campo das emoções, a gente espera que algo nos impressione no campo da visão, mas, irmãos, não existe nada de mais espetacular, não existe nada de mais glorioso do que a palavra ministrada, pregada com ousadia e intrepidez. Não tem nada.
Agora, é claro, o sobrenatural atrai multidões, né? O místico, ele tem atraído muitas multidões. Se você for botar no YouTube aí, ou no Instagram, no TikTok, vai passando aí, lives e mais lives. E as pessoas dando tudo, as pessoas dando carro, dando casa, né? E para as igrejas que estão ministrando o evangelho, o pastor está com dificuldade de pagar a conta. É assim ou não é? E hoje, as falsas têm arrebanhado multidões. Aí eu quero te perguntar, não é o reflexo do que a Bíblia diz? Que nos últimos dias as pessoas produzirão seus próprios pregadores? Que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a doutrinas falsas, a ensinamentos de demônios? Que nos últimos dias eles iriam produzir para si os seus próprios mestres e a palavra genuína ia dar comichão nos ouvidos? Não é o reflexo dos últimos dias? É por isso, queridos, que nós nessa igreja, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Nós cremos nos dons, nós não somos uma igreja que temos, nós somos uma igreja secamente, cremos nos dons espirituais, somos cheios do Espírito Santo, cremos na profecia, cremos no poder de Deus, cremos na oração em línguas, cremos em todos os dons, tudo que a Bíblia diz. Agora, nós não vamos inventar moda. Tem alguém entendendo aqui? Nós vamos estar seguindo aquilo que a Bíblia diz. Ame o ensino, ame a instrução, ame a palavra. Se você não amar a palavra na sua vida, irmãos, eu já vi um pregador, eu achei bonito isso. Se você só amar a palavra e não amar a unção, você vai se tornar um cético. Os dias vão passando, soberbo, porque a palavra sem o equilíbrio do Espírito, a palavra sem o equilíbrio do Espírito vai trazer soberba, vai produzir cristãos orgulhosos e com falta de amor. Mas, se você beber um pouquinho dos dois, se você ama a palavra, mas se você tem um coração aberto para mover do Espírito, você vai ser um cristão saudável, porque o ministério de Jesus ele foi pautado no ensino das Escrituras e no sobrenatural que o Espírito Santo o conduzia. Agora, se nós não estivermos com os nossos corações e os nossos olhos inclinados para isso, não. Amém? Então a igreja de Coríntios era uma igreja que precisava desse ajuste, tá? Então, olha só, esse era o contexto, né? A cidade de Corinto ela era marcada por diversidade religiosa, uma forte influência da filosofia grega, uma imoralidade sexual extrema, tanto é que o apóstolo Paulo tem que dar diversos conselhos sobre casamento, sobre como deve ser a relação conjugal de um homem e de uma mulher de Deus. Então ele tem que dar o orgulho, a vaidade, essas eram características e isso não era uma coisa que estava fora da igreja de Deus. Amém? Então Paulo tinha que lidar com essas coisas, divisões dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 3, não abra. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo tinha que lidar com divisões. Imoralidade, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo teve que lidar com imoralidade. Os irmãos estavam com litígio. 1 Coríntios capítulo número 6, desrespeito à ceia. 1 Coríntios capítulo 11, o mau uso dos dons espirituais. 1 Coríntios 12 até o 14. Então, tudo isso eram problemáticas que o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Agora, vamos lá, preste atenção numa coisa. Já fomos crianças. E a gente já ouviu muito os nossos pais dando lição de moral na gente, dizendo assim: quando você for pai, você vai entender. É ou não é? Era assim que nossos pais diziam? Quando você for mãe, quando você for pai, você vai entender. Não é assim? Quando você tiver seu filho, você vai entender o que eu estou fazendo com você. Era assim. A gente levava muito esse tipo de lição de moral. Por quê? Existe algo interessante. Você percebe que o contexto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 13, ela não está aqui por acaso. Esse trecho do amor, ele não está aqui por acaso. Se você for olhar para os textos originais, a gente sabe que os textos originais eles não tinham capítulo nem versículo. Eram partes da Bíblia que eram lidas, e os capítulos e versículos foram enxertados muito tempo depois, para melhorar a didática, melhorar a leitura, mas a gente sabe que os pergaminhos antigos, as cartas, não eram escritos dessa forma. Então Paulo não estava, escrevendo por capítulos e versículos, ele estava falando de um texto específico, e essa parte, ela está entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14.
1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 14 fala sobre os dons espirituais. Sim ou não? Como oração em línguas e profecia, fala no capítulo 14. O capítulo 12 fala sobre os 9 dons. Aí é interessante. E por que no 13 ele fala sobre o amor? E eu tenho uma perspectiva. Paulo estava falando sobre o mesmo assunto. Vou dizer de novo. O apóstolo Paulo estava falando sobre o mesmo assunto. Não é que ele para no 13 de falar sobre os dons. Não. É porque o amor é a base para qualquer coisa. Vou dizer uma coisa para você. O amor é a base para que qualquer coisa espetacular se manifeste. Quem quer ser usado por Deus aqui? Ame as pessoas. Se você quer ser usado poderosamente por Deus, ame as pessoas. Só que não é qualquer amor. Se você quer ser usado poderosamente por Deus, você precisa entender que o amor às pessoas precisa ser um reflexo do teu amor a Deus. Se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. E Deus ama a gente. Deus ama pessoas. De qualquer jeito, porque existe algo que Paulo fala aqui que é interessante. Tá? Ele fala uma coisa linda. Ele diz assim, ó. No versículo de número 11, ele diz: quando eu era menino. Existe um tipo de amor imaturo. E um tipo de amor maduro. Aí eu queria te perguntar, em qual contexto nós estamos? Nas perguntas que costumeiramente faço no começo das minhas palavras. Em que contexto nós estamos? Nós estamos vivendo um amor maduro ou nós estamos vivendo um amor pautado no sobrenatural, no místico, no espetacular, e nós estamos do amor, o dia a dia do amor e o relacionamento que o amor proporciona? Amém? Até porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eventos só acontecem no dia a dia, muitas vezes quando existe uma data programada, algo específico, mas a gente sabe que nós não recebemos presentes todo dia, concorda? Ou seja, o amor ele precisa ser muito mais pautado na perseverança do relacionamento diário, na pessoa específica, do que propriamente no que essa pessoa tem para oferecer. Eu faço uma analogia com o nosso relacionamento conjugal que vivemos diariamente com a nossa esposa, com você com a sua esposa e com o seu marido. Nós não vivemos todos os dias de coisas diferentes. Nós vivemos todos os dias da perseverança do amor, que é você ter as mesmas práticas todo dia. É você amar, é você dar atenção, é você aprender a ouvir, é aprender a ceder. Não é assim? Agora, geralmente existem ocasiões específicas que há algo surpreendente, mas não é todo dia, você concorda? Então existem ocasiões específicas que um cônjuge pode surpreender o outro com um presente, pode surpreender o outro com um gesto diferente, pode surpreender o outro com algo espetacular que possa acontecer, ou levar para sair em um lugar muito diferente, ou fazer uma viagem. Não estou dizendo que essas coisas não podem ser recorrentes, mas eu estou dizendo que em uma vida de um casal normal, a gente não vive de presente, a gente não vive de coisas espetaculares, a gente vive de uma rotina, onde essa rotina ela deve ser preservada com o quê? Com dedicação, com carinho, com perseverança. Mas eu não estou interessado apenas, ou não é a primazia do meu sentimento pelo que essa pessoa tem a oferecer para mim, porque isso eu concordo com você há de concordar comigo que você não é amor de verdade. O amor de verdade ele está pautado em quem a pessoa é, no que ela representa para nós, do que no que ela pode nos oferecer ou não. Então a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30 anos se relacionando com alguém, não esperando ser surpreendido por o que ela possa fazer, mas por quem ela é, por quem ela representa, e com o passar do tempo, o que ela vai se tornando para você. É com isso que nós nos relacionamos. Você está comigo? Então, eu faço essa analogia porque com Deus precisa funcionar não do mesmo jeito, porque eu estou falando de um relacionamento natural. Com Deus é um relacionamento com uma pessoa que é dona de todas as coisas, que é Deus. Mas se eu puder fazer essa analogia, mesmo que pequena, para que você entenda que o nosso relacionamento com Deus ele não pode ser pautado no que Deus pode ou não fazer, no que Deus pode ou não te surpreender, se Deus pode ou não te presentear, se Deus pode ou não te dar, mas por aquilo que o próprio Deus representa para você. Porque o que é um amor infantil? O que é um amor infantil? Alguém pode pensar aí comigo? O que é um amor infantil? Primeiro, existem características de um amor infantil. Na infância nós não sabemos o que queremos. Eu estou lidando com isso muito bem. Meu filho, ele está numa fase dos 2 anos, está passando por uma fase de
é o que a gente chama dessa fase de transição. Ele passa por uma fase de transição com 6 meses. Na verdade tem vários, tem pulos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e essa fase dos 2 anos é uma fase bem complicadinha. E por quê? Porque os 2 anos é a fase que ele não discerne absolutamente o que ele deseja. Então uma hora ele quer um tipo de comida, outra hora ele quer outro. Ontem mesmo eu experimentei isso, fizemos um jantar, então era um arroz de leite com um pouquinho de frango e um feijãozinho do lado. Esse era o jantar. Então a gente não apresentou para ele nenhuma outra opção. A gente colocou no prato e tentou dar. E aí ele, não quero isso, eu quero fruta. Aí a gente pega a fruta e dá. Aí ele já pula para outra coisa. Não quero isso, quero batata. Aí a gente tenta dar a batata, ele não quer. Ou seja, é uma transição e a gente vai pesquisando isso. Os 2 anos é assim mesmo. Rejeição à comida. Com 1 ano parece que engorda, come tudo. Mas com 2 anos tem para com 3, 4 anos voltar ao apetite novamente. Então, essa transição dos 2 anos que a gente está enfrentando, não sabe o que quer, não sabe o que quer comer, não sabe o que quer fazer, não sabe se brinca, se sai correndo, se vem. A criança, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ela quer assistir, quer brincar, quer fazer ao mesmo tempo, quase que fica, não sabe o que quer. O amor infantil é esse tipo. Esse é o reflexo do amor infantil. A gente ri, mas a gente pode estar rindo da gente. A gente pode estar rindo da gente, porque espiritualmente tem crianças que estão vivendo isso. Tem crianças, eu digo crianças, mas são adultos na carne, mas são crianças no espírito, porque estão vivendo exatamente essa fase. De não saber o que quer, de fazer birra com Deus, né? De não entender o que Deus quer para eles. Estão comigo? Então tem criança, é o que a gente chama de amor imaturo. Então crianças têm um amor fragilizado, por quê? Porque não sabem o que querem. Assim, o segundo aspecto de um amor infantil é que não se dá para ter uma conversa séria. Amém? Por quê? Porque conversa pouco. Não dá para sentar meu filho e ter, filho, senta aqui que eu quero conversar com você. Não. Ele fica inquieto, ele não quer ficar num canto só, quer ficar correndo e vai e vem. Então não aceita diálogo. Uma conversa de mais de 3 minutos, eu nunca consegui. Por quê? Criança inquieta, criança vai de um lugar para outro, não fica. Mas à medida que vai crescendo, tá? Tudo isso aqui tem solução, tá? Não fica chateado não, daqui a pouco a gente vai crescendo. Amém? Então a criança tem essa característica. O amor imaturo, ele é assim. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então a gente não consegue. E uma coisa interessante, a criança, ela não consegue discernir o que é importante e o que não é importante. Amém? Você não pode pedir para a criança segurar algo importante, ela vai desprezar. Lembra daquele texto? Mesmo que a criança ela for herdeira, ela é criança e ela nada difere de um escravo. Então a gente pode ter tudo em Cristo, mas se a gente não estiver disposto a crescer, nós não vamos viver as promessas de Deus. Só que tem solução para isso. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, eu tinha tudo de menino, mas eu cresci. Então quando a criança cresce, ela começa a dialogar mais. Quando alguém chega para falar comigo e diz assim, pastor, meu tempo de oração está muito curto ainda. Dá para discernir por quê? Com essa palavra que eu estou ministrando, dá? Dá ou não? Pastor, porque meu tempo de oração está curto? Falta crescer. Porque à medida que nós vamos crescendo, o diálogo vai melhorando. Criança fala pouco. Adulto conversa mais. Hoje eu consigo ter um diálogo com meu pai, por exemplo, de 3 horas, de 4 horas. Posso falar até mais, fala a noite toda se deixar. Consigo ter um diálogo com você, você consegue me ouvir, a gente consegue se comunicar. Está comigo? Então, criança vai melhorando, à medida que vai crescendo, vai melhorando o nível de conversa.
vai se interessando em conversar. A curiosidade é o tempo das perguntas. Chega o tempo das perguntas, chega o tempo de conhecer, chega o tempo de saber das coisas, de querer descobrir. Então é o tempo de dialogar. Mas enquanto a gente é pequeno, nós não conseguimos. Mas quando nós crescemos, nós desfrutamos de uma interação maior com Deus. Está comigo? Aleluia, aleluia. Eu não estou dizendo, irmãos, que criança não pode amar. A criança ela ama, mas ela ama do jeito dela. Jamais eu estou dizendo que criança ama. Eu chego com meu filho, papai te amo, ele diz eu também. Ele diz eu também, ele diz eu também te amo. Ele faz. A criança ela ama, mas ela ama do jeito dela. Eu posso chegar aqui, se eu estiver de braços vazios, dizer filho te amo, e tiver outra pessoa, não é pai dele, é outra pessoa, com o mesmo braço aberto que eu, mas se tiver com um pirulito na mão, para onde você acha que meu filho vai? Amém? Porque ele ama, mas ele ainda não tem discernimento do que o amor representa. Ele não discerne o que o amor representa. Então, por mais que muitas vezes eu seja o pai, ou seja a mãe, ou seja alguém conhecido, não importa. Mas ele vai pela atração dos olhos. Ele vai pela atração dos sentidos. Então, nós muitas vezes ainda queremos ter esse tipo de tratativa com Deus, de ir pelos olhos, de ir pelos sentidos naturais, de ir pelo que Deus está oferecendo, pelas bênçãos, pelo exterior. Mas isso é o resultado dessa... É por isso que Paul Washer, ele fala uma coisa interessante, o pregador, ele diz, a igreja ela cresceu como o oceano, mas com uma profundidade de uma piscina rasa. De uma piscina de 2 metros, de 3 metros. Ou seja, do mesmo jeito que a igreja é enorme, a igreja hoje a nível mundial, nós temos diversas denominações, nós temos tantas igrejas estruturadas, mas com pouca profundidade. Ou seja, o mar, que existe profundidades que o homem ainda não conseguiu chegar, que existem lugares onde nem existe luz do sol, a luz do sol ela só chega até um nível de profundidade, e depois em uma vasta escuridão, existem espécies que nunca nem foram catalogadas pela arqueologia, pela biologia. A gente sabe que o mar é muito profundo, a gente não tem ideia da mensuração, de como a gente pode mensurar isso, e esse homem de Deus faz uma analogia dessa. A igreja é gigante como o oceano, mas a profundidade não é a mesma. A profundidade é de uma piscina rasa. Ou seja, crescemos em estrutura, mas pouco em relacionamento real com Deus. E esse é o reflexo do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Uma igreja que busca o místico, mas desvaloriza e despreza a palavra. Quem está comigo? Pode pesquisar. Eu te aconselho, sai desse culto agora e vai pesquisar, bota no TikTok aí. Se não tem gente fazendo volta a R$10 por uma profecia. Sai desse culto agora, irmão, e pesquisa aí no YouTube. Se não tem gente revelando CPF. E às vezes até acerta, porque o diabo, ele age na área. Aí o profeta... o profeta falso acerta a profecia, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, falso profeta acerta muita profecia, viu? E muitas vezes estamos nos enganando, achando que é de Deus, e Deus está longe daquilo, porque não existe profecia maior, irmãos, do que a gente abrir a Bíblia e ouvir Deus falar por ela. Pastor, você é contra a profecia? Jamais, já recebi várias. Inclusive domingo eu estava dirigindo, e quando eu vinha para cá no culto dirigindo, nunca mais eu faço essa oração com Deus. Eu estava dirigindo dizendo, Senhor, fala comigo nesse culto. Eu dirigindo, vindo para cá para ouvir Manassés pregar, quando o Ministério do Louvor tocou, depois que eu ministrei uma curta palavra de oferta, o Ministério do Louvor tocou a música, o homem nem pregou. Quando eu ia saindo de fininho, o homem disse, eu tenho uma nota aqui, vem cá, irmão. Irmãos, se você acha que não é Deus, eu creio que é Deus, irmão. Agora, o que a gente precisa entender é que a valorização das Escrituras, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você há de concordar comigo. A nossa vida precisa estar fundamentada naquilo que Deus diz na sua palavra. A nossa vida precisa estar fundamentada naquilo que Deus diz na sua palavra. E eu tenho zelo pela igreja do Senhor, por quê? Porque muitos estão se perdendo. Muitos estão perdendo até mesmo sua salvação
porque se frustram com esses falsos profetas, com essas pessoas que desprezam a palavra, que procuram para si. Esses dias eu até ri, porque me mandaram um vídeo de um pregador, que eu não vou dizer o nome, mas quem sabe, você vai entender quem é. Eu vi um pregador dando uma palavra, subindo no palco e dando uma palavra do lado de um cantor sertanejo, e ele ministrando a palavra, e o cantor sertanejo cantando, pegando o gancho dele, cantando, e ele ministrando. Aí eu fui ver os comentários, aí disse, coisa linda, o pastor ministrando e o cabo com uma lata de cerveja na mão. Eu não estou dizendo que o evangelho, irmãos, não pode ser pregado em um ambiente, mas o cara prega a palavra pela metade. Deus quer realizar os seus sonhos, Deus quer fazer você prosperar, mas em uma multidão que tem um bocado de pecador, sabe o que eu ministraria? Você é um pecador, você precisa da graça, você precisa do Senhor Jesus na sua vida, para te limpar dos seus pecados, para você ter vida eterna. Porque em uma multidão de pecador, irmãos, a mensagem é a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho é a mensagem que o João Batista pregou. Ei, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de Cristo, vocês precisam de arrependimento de pecados, vocês precisam ser salvos, vocês precisam entender que vocês não estão vivendo. Então eu não gosto de pregadores que ministram pela metade. Irmão, Jesus quer fazer tudo na sua vida, Jesus quer realizar teus sonhos, Jesus quer te levantar, Jesus quer te prosperar, Jesus quer fazer, mas não prega pela metade. Jesus quer te transformar, Jesus quer te limpar, Jesus quer tirar você da mazela que você vive, Jesus quer limpar a tua mente, da parafernália que a gente pensa. Jesus quer nos limpar, Jesus quer nos tirar os nossos pecados de estimação, Jesus quer nos limpar, Jesus quer fazer na nossa vida algo que o homem não consegue fazer. Então, esse é o evangelho completo, é o evangelho todo, é o evangelho todo, é o evangelho 100% e não 50%, amém? Então não caia, pelo amor de Deus, nessas coisas. Ah, Jesus, meu Deus, eu podia passar a noite todinha aqui falando, eu não vou citar nome por questão de ética. Mas voltando, eu não estou dizendo que criança não pode amar, mas esse é o reflexo do que tem acontecido nessa geração. Um povo que ama a Deus apenas por aquilo que Deus está fazendo, e se Deus não fizer mais nada, Deus não presta. Se Deus não der pirulitinho na boca, Deus não presta. Se Deus não fizer, Deus não é mais o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha fé não está fundamentada em Deus abrir mar hoje, em Deus parar o sol como parou na antiga aliança, em Deus fazer, pintar e bordar. A minha fé está fundamentada naquilo que está escrito nessa palavra. Se Ele diz aqui, está dito e acabou. Você está comigo? Porque Ele morreu na cruz, a promessa de vida eterna é real, Ele é real, aquilo que Ele representa para nós deve definir o nosso posicionamento, deve definir o nosso relacionamento. Agora, por que a profundidade da igreja é uma profundidade de uma piscina de 3 metros, muitas vezes? Porque a galera espera e tem uma expectativa que coisas aconteçam, mas ninguém quer se relacionar com o Senhor. Passado, que jejuava até ficar amarelo, que orava de joelho, que hoje ninguém ora de joelho porque o joelho não pode mais ficar, Estou falando que o pessoal hoje diz que orar de joelho é religiosidade, Ninguém sobe o monte mais porque Deus faz no monte do mesmo jeito que faz no quarto. Só que na verdade isso é um pretexto porque ninguém quer subir monte, Ninguém quer suar, ninguém quer fazer sacrifício. Vamos subir no monte, vamos reunir uns varão aqui para a gente, Nilson? Para a gente subir no monte para orar. E deixa o povo falar que é religiosidade. Meu Jesus subiu o monte, por que eu não posso subir o monte? Vai falar para ele então que é religiosidade. Ele subiu o monte, irmãos, para orar. Eu não vejo mal nenhum. Eu não posso aplicar no monte uma mística, dizendo que vai acontecer algo extraordinário no monte que não pode acontecer em qualquer lugar. Não estou dizendo isso. Mas que nós precisamos aprender a sermos fiéis a uma instrução, nós precisamos aprender. E parar de dar desculpa. Sabe? Voltar a algumas práticas do passado que funcionaram. Aí muitas vezes a gente diz, não, hoje não funciona, não, porque o cristão está muito moderno. A modernidade do evangelho. Eu cheguei para a ministra de louvor, eu disse, minha irmã, vamos cantar um louvor mais antigo assim? Um louvor ungido. E ela, amém, glória a Deus. Eu disse, vamos, eu estou cansado de worship toda hora. É worship, para quem não sabe o que é isso, é só o louvor de hoje, Tem que ter sabe, eu tenho uma sensação que os louvores estão sendo produzidos hoje, é o mesmo,
só muda só o cantor. Parece que a gente está cantando a mesma coisa. Alguém tem essa percepção? Louva a Deus, irmão, por Theo Rúbia, sabe, por esses cantores da nova geração. Glória a Deus por eles. Tem inspirações aí gloriosas. Mas, irmãos, às vezes a gente tem que voltar ao único que é digno de receber a honra. Sabe, tem coisas do passado que glorificam a Deus e que muitas vezes a gente acha que não funciona mais para hoje, mas é porque a igreja vive essa rotina de modernidade. E a gente precisa voltar a algumas práticas, realmente, para que a gente não possa ficar uma igreja bitolada apenas a viver o novo. E quando eu digo viver o novo, pelo amor de Deus, é ser levado pelo novo, achando que o novo é que vai satisfazer. Como não, queridos. O que é original não perde a sua essência de ser original. O que é de Deus não fica antiquado, não fica envelhecido. O que é ungido não fica, sabe? Não, irmão, não tem disco, não tem nada aposentado para Deus, irmão. O que é de Deus, ele permanece. Eu me alimento de sermões antigos, de pastores da velha guarda, que ministravam a palavra. Você está comigo? Amém. Ah, pastor, então o que está acontecendo hoje está tudo errado. Irmãos, claro que não. Estou dizendo isso. Mas que a gente precisa rever alguns conceitos, nós precisamos. Na nossa vida. Amém? Então eu não estou dizendo que amar é coisa apenas para adulto. Criança, ela tem a sua maneira de amar. Mas tem uma maneira muito particular. Aleluia, aleluia. O capítulo todo é o tratado de Paulo sobre o amor. E no final, Paulo fala sobre o crescimento que ele teve, a sua evolução pessoal. Ele falava, sentia e pensava. Alguém pode falar comigo assim? Ele falava, sentia e pensava. Você concorda comigo? Ele diz, quando eu era menino, eu o quê? Eu falava, eu sentia e pensava comigo. Ou seja, são 3 aspectos da vida de Paulo que ele agia como criança nesses três aspectos. Então é exatamente isso que está acontecendo com a igreja de hoje. O pensamento é muito imaturo, a fala é imatura, as ações, o reflexo dos posicionamentos são todos assim. Só que ele diz que não ficou por aí, é uma evolução contínua. Ele cresceu e quando ele cresce, ele diz exatamente na mesma hora. O texto é muito sério. Ele diz assim, mas quando eu cresci, eu abandonei essas coisas de menino. Quando eu cresci, eu não agi mais assim. À medida que sou adulto, acabou essas práticas de criança. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, sempre aprendemos que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Né? Em Lucas capítulo número 10, versículo número 25, o intérprete da lei pergunta a Jesus: o que deve fazer para ser salvo? E Jesus devolveu a pergunta. E o homem citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus. A resposta é, quer ser salvo? Quem é que quer? Ame a Deus. Me permita dizer algo, o amor é muito mais do que uma decisão. O amor, ele é um requisito para a salvação. Vou dizer demais, vou dizer de novo, só para se animar. Hoje a palavra é boa que só. Domingo eu vou ministrar sobre a Páscoa, vai ser só graça pura, irmão. Vai ser glorioso. Quem vai estar aqui domingo? Domingo da ressurreição, aleluia, amém? Domingo da ressurreição a gente vai cear aqui todo mundo junto, vai ser graça pura, né? Falando sobre a paixão, falando sobre o pão, vamos falar sobre a Páscoa, vamos falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que ressuscitou ao 3º dia, vamos? Mas hoje a gente vai falar sobre um negocinho, eu vou terminar essa palavra. Vamos lá. Quem quer ser salvo? Ame ao Senhor. E não com qualquer amor. João capítulo 14, versículo número 23 diz: se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você ama a Deus, nós cumprimos os princípios e os desígnios de Deus, e existe uma classe de pessoas, irmãos, que ama ao Senhor. Quem ama a sua palavra? Quem ama a sua palavra? Então o amor, ele é muito, amor é uma decisão, amor é uma decisão, amor é uma decisão, é uma decisão.
É até mais. O amor é um requisito inegável, insubstituível para a pessoa se salvar. Pastor, mas para mim entrar no céu tem que amar? Tenho, porque eu tenho que replicar, eu tenho que colocar para fora aquilo que Jesus colocou para dentro. Se Jesus me salvou, se Jesus me amou, se Jesus derramou esse amor, que a Bíblia diz que foi derramado em nós, se Ele derramou em nossos corações, eu tenho o dever de replicar isso, de esse amor que foi derramado no meu coração, eu devolver ele tanto para as pessoas que estão à minha volta, quanto destinar esse amor para o próprio Deus. Eu preciso amá-lo com todas as minhas forças. Um dos tratados com os judeus é: ame o Senhor acima. Esse amor pelo Senhor precisa estar acima de todas as coisas. Eles amavam tanto a Deus, talvez hoje esse amor não esteja corrompido por tanto ego, por tanta vaidade, mas eles amavam tanto a Deus. Eu não sei se você compreende o mandamento que diz para a gente não pronunciar o nome de Deus em vão, mas quando a gente vai pegar isso no original, não sei se você já pegou esse mandamento da gente não citar o nome de Deus em vão. Dentro dos textos originais, não é apenas citar com a boca, mas carregar o nome de Deus em vão. A palavra ali não é citar como os judeus acham que eles não conseguem citar, eles trocam o nome original de Deus por Adonai no Antigo Testamento só para não pronunciar. Tem judeu que nem Elohim eles pronunciam. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não é apenas pronunciar, mas carregar. E o que é que está acontecendo nesses dias? Pessoas carregam o título de cristão, carregam o título de ser da igreja, carregam o título de ser de Deus, mas na verdade as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos não são de alguém que corresponde a ser de Deus e a ser filho de Deus. Então é isso que Deus está dizendo lá para os judeus. Não é que o nome de Deus não pode sair da sua boca em vão, é que o nome de Deus não pode estar na sua vida, nas suas palavras, nos seus sentimentos, e esses sentimentos não correspondem a quem Deus é. Entende? Não é apenas uma citação de eu chegar para você e dizer assim: Deus não sei o quê, e a pessoa me repreender dizendo assim: não fala o nome de Deus em vão, não tem nada a ver. Mas é eu carregar esse nome, é eu dizer que pertenço a esse nome, a essa vida que Deus preparou para mim, sem corresponder a ela. É o carregar o nome de Deus em vão. Você entende isso? Agora, o que a gente precisa entender, queridos, é que nós estamos vivendo esse contexto. Você pode declarar assim, dizer assim: não está falando comigo. Amor é mais do que uma decisão, mas é o cumprimento de um mandamento bíblico e de um requisito inegociável para a salvação. Essa mensagem está sendo gravada. Não se preocupe não, que eu vou... É um cumprimento bíblico para a salvação. Quem não ama a Deus, não pode ver ao Senhor. O céu é para aqueles que o amam. Vou dizer de novo, a eternidade com Ele é para aqueles que o amam. Está reservada para aqueles que o amam. Aleluia. 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 Existem algumas características desse amor. Vamos voltar para o texto? Vocês estão cansados, é? Olha só. Existem algumas citações interessantes. O amor é paciente. Você acha... Eu vou citar outra característica antes de falar isso. Vamos lá, é para ninguém sofrer. Não é inconveniente. Não busca seus próprios interesses. Fala isso ou não? O amor não se irrita. Fala isso. O amor não busca ressentimentos, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Sofredor, tudo crê, tudo espera, jamais acaba. Tem essas características? Você acha que essas características é de uma criança ou de um adulto?
Você acha que uma criança preenche esses requisitos? A criança, ela é impaciente. A criança, ela se porta de forma inconveniente, muitas vezes. A criança busca, sim, os seus próprios interesses. Paulo está provocando em mim e em você. Paulo está provocando em nós um senso de crítica, para que a gente possa olhar para as Escrituras e dizer, olhar para um ensinamento como esse e dizer assim, qual é o tipo de amor que eu tenho para com Deus? Um amor infantil ou um amor maduro? É um amor de um homem de verdade, de uma mulher de verdade, ou amor de uma criança? Criança faz birra, criança faz charme, criança quer ser reconhecida, criança fica de mal. É? Vamos mais característica de criança. O que a criança faz? Egoísta. A criança, ela tem diversos aspectos. Tem a fase de dividir, mas tem a fase que não divide nada. Então são várias características da infância. Eu vivi isso, irmão. É claro que vai dividir, vai mudar para uma casa ou outra, que tem princípios ou outros, que carregam regras ali e acolá. Mas o grosso é o mesmo. A estrutura do fundamento é a mesma. E não é porque o pai educou, deixou de educar. Não, isso não diz respeito à educação. Isso diz respeito à essência da criança mesmo. Tem coisas aqui que não tem como mudar. Vai ser a regra para todos. Como é que eu vou ensinar a criança o princípio de dividir? Como é que eu vou ensinar a criança o princípio de ser paciente? Como é que eu vou ensinar uma criança? Não. Eu preciso esperar o tempo para que ela possa receber essa instrução. Eu não estou dizendo que a fase infantil, ela não vai ser passada. Todos vão ter que passar. O problema é qual, pastor? O problema é viver nela para sempre. Vou dizer de novo. A fase infantil é a fase que todo ser humano passa. E espiritualmente nós vamos passar. Mas qual é o problema, pastor? O problema é estar há tantos anos com o Senhor e estar experimentando a mesma fase. E é esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo, ele coloca em nós como um senso de mudança. Ele, sabe, é como se ele estivesse esparramando assim na nossa cara. Dizendo assim, qual é o tipo de amor que você está tendo para com Deus? O que é que isso tem refletido? O que é que a palavra tem refletido na sua vida? Amém? Olha o exemplo de Hebreus capítulo número 5. O que é que diz Hebreus capítulo número 5? Versículo de número na altura do 10, do 11, 12 ali. O que é que diz? Que o alimento sólido é para os adultos. O apóstolo Paulo diz assim, vocês já deviam, acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, vocês já deviam ser mestres, e está sendo necessário de novo eu ensinar para vocês os princípios basilares da palavra de Deus, os princípios elementares da palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, que tem o quê? Que eles conseguem discernir, eles têm as faculdades espirituais, sabe, exercitadas. Eles conseguem discernir tanto bem quanto mal. Por quê? Porque eles praticam. A Bíblia diz pela prática, eles conseguem discernir uma coisa da outra. Ou seja, o maduro é aquele que não apenas ouve a instrução, é aquele que coloca a instrução em prática. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, que o homem que estabelece a casa sobre a areia é um homem insensato. E o homem que estabelece a casa sobre a rocha é um homem maduro. Eu estou ministrando uma palavra como essa, e eu sei que não vai chegar nos corações de igual forma. Um recebe um pouquinho ali, outro recebe um pouquinho aqui, mas queira Deus, que Deus te dê uma oportunidade de praticar o que eu estou pregando hoje. Porque nós estamos vivendo, daqui a pouco eu vou chamar o Ministério do Louvor só para orar, nós estamos vivendo esse contexto, e sabe o que eu tenho pedido a Deus? Senhor, eu quero me arrepender.